vai ver que dia lindo. Bom dia, tá na hora de acordar. Bom dia, meus amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Gente, vamos lá realizar o nosso bloco de atividades aí na aula de língua portuguesa. Então, vamos lá? Então, vamos abrir o nosso livro nas páginas 38, 39, 40. E a primeira coisa que nós iremos realizar hoje é fazer essa leitura, certo? Que está aí. Vai ser o quê? Esta leitura vai ser um conto muito conhecido e muito interessante. Eu fiz toda a leitura, achei muito legal. Vocês vão amar também. Então faça essa leitura com muito cuidado, certo? Que é o quê? Chapeuzinho Vermelho com Raiva. Então, leia todo este conto, tá? Depois vocês irão fazer o quê? A interpretação do conto. Então leia grifando o que vocês acham de mais interessante. E vocês vão o quê? Vocês vão identificar a estrutura e os elementos do conto. Então, responda aí a primeira questão, que está na página 39, tá? Então, muita atenção para essa atividade. Na segunda questão, o pessoal diz o seguinte: diante de cada questionamento da menina, a avó apresenta um argumento. Então faça o quê? Faça as suas associações entre as colunas, ligando o quê? Ligando as características apontadas então pela menina, certo? Então faça aí e também justificando, tá? Gente, justificando o que foi que a avó falou pra menina, tá certo? Certo. Aí, gente, no item A, vocês irão fazer esta associação das colunas. A terceira questão, vocês irão justificar o uso dos sinais de pontuação, tá? Então, vocês vão observar tudo que tá aí destacado nesse trecho. E aí, em seguida, vocês têm que fazer o quê? Vocês vão ter alguns trechos, vocês irão dizer que sinais de pontuação estão sendo utilizados aí, certo? Então é isso. Porque eles estão sendo utilizados, porque quais são os itens que estão utilizados, e observar todos esses trechos que estão em destaque aí e também dar um exemplo. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, quando ela fala assim, ó, senta aqui mais perto, Chapeuzinho. Então nós podemos o quê? Nós podemos observar que a vírgula que foi utilizada aí, a vírgula, ela foi usada para quê? Para isolar o vocativo. Então responda isso, tá certo? No item A. O item B diz o seguinte: mas vovó, que olho vermelho? Aí você vai responder, eu vou dar também a sugestão de resposta, responda assim, ó. O travessão ele foi usado para marcar o início da fala de um personagem, tá? Vamos pro item C, tá, gente? Que tem aí nessa sexta? Aí você vai responder. O ponto de interrogação foi usado para indicar uma pergunta direta. O item D. São estes discos malucos que você me deu? Aí você vai colocar assim, o ponto final foi usado para indicar o fim de uma frase afirmativa. E por último, gente, o item que diz assim, ó, Chapeuzinho, pula para trás. Então quer dizer, esses dois pontinhos, eles foram utilizados para indicar a fala de um personagem na sequência. Então é isso, pessoal, a terceira questão, tá? Agora nós iremos para a quarta questão, que fala o seguinte. Na quarta questão, diz o seguinte: relembre o que você estudou a respeito dos níveis de linguagem e responda as linguagens utilizadas aqui no texto
E esse texto, ele é formal ou informal? Vocês lembram que nós já estudamos isso sobre texto formal e texto informal. E aí você vai justificar a sua resposta com o trecho do texto. Então você vai dizer então que a linguagem utilizada nesse texto é uma linguagem informal, pois se aproxima da fala. Um exemplo. O que é isso? Então, agora nós vamos para a quinta questão. Esse foi o exemplo, tá, gente? Vamos para a quinta questão, que diz o seguinte. A versão escrita por Mário Prada tem um conto de fadas com base. E que conto é esse de fadas aí? Que este conto que vocês leram tem qual foi, onde foi que Mário ele teve base nesse conto? No conto tradicional, né, gente? Que é o quê? Chapeuzinho Vermelho, apenas isso. Tá certo? Sexta questão, pense no texto original e no texto que você acabou de ler e qual das duas histórias, né, tanto Chapeuzinho Vermelho com raiva como Chapeuzinho Vermelho apenas, acontece em uma época mais atual. Então, dê sua opinião aí. Então, a resposta de vocês que vocês irão realizar sozinho, tá? Tanto o item A como o item B, certo? Para poder justificar aí qual o conto mais atual. Na sétima questão, vocês irão o quê? Vocês irão contornar os vocativos dos trechos a seguir. Então, veja aí a resposta. Essa vou deixar aí já todo marcadinho, tá? Para ajudar vocês nessa sétima questão. Então, eu irei deixar totalmente disponível aí para vocês, tá certo, turminha? Então é isso, gente. Beijinho a todos. Fiquem com Deus e até daqui a pouco. Tchau!